Shalom, queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa sexta-feira abençoada, viu? Em nome de Jesus, 20 de maio, sexta-feira da bênção, sexta-feira do dia da justiça de Deus. Tem alguém se levantando contra você? Tem levante aí? Não se preocupa não. Hoje é dia de Deus fazer justiça em seu favor, se você for de Deus. Olha o que diz aqui, livro do profeta Isaías. Isaías 54, verso de número 15. Guarda esse versículo porque ele é forte, muito forte de Deus para a sua vida. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procede de mim. Quem conspirar contra ti, diante de ti cairá. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Deus está dizendo, eles podem sim se levantar contra você. Pode ter contenda, pode ter levante, pode ter divergência, pode ter de tudo. Não é de mim. Mas uma coisa eu te digo, da mesma forma que se levantaram contra ti pelas costas, vão cair na tua frente. E Deus não está falando, sabe, de pessoas, matar pessoas. Deus está falando de envergonhar mesmo, de desvendar o negócio assim, envergonhar aqueles que estão se levantando. Por outro lado, eu vou falar de um homem que se levantou contra um homem de Deus e morreu. Eu não sei bem o que Deus quer falar hoje, mas eu quero te dizer que se você é de Deus, meu filho, Deus vai te responder, Deus vai te justificar, Deus é na sua vida. E antes de entrarmos aqui já na explanação dessa palavra, eu quero já contar para você uma história bíblica, não história assim de carochinha, mas um fato real de alguém que se levantou contra uma pessoa de Deus e grande foi a vergonha. Abre a tua Bíblia, Esther, capítulo de número 7, fala sobre um homem chamado Mardoqueu, ou Mardocai, e um homem chamado Amã, a justiça de Deus na vida de Mardoqueu. Deus quer fazer justiça na sua vida hoje. Deus quer fazer justiça na sua vida hoje. Ô glória! Sexta-feira da justiça. Aleluia, Jesus. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Oh, Jesus, tu és lindo, Senhor. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dirás, qual é o teu desejo? Até metade do reino te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-se a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calaria-me, ainda que o opressor não poderia ter recompensa a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer este mal? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo, este mal é o Amã. Então Amã se perturbou perante o rei, perante a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs aos pés da rainha para rogar a Esther pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído e prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereis ele também forçar a rainha
a rainha perante mim nesta casa, saindo essas palavras da boca do rei, cobrir o rosto de Amã. Então disse Arbrona, um dos camareiros que servia diante do rei, eis que também uma forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, estar junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforca-o nela. Enforca-o, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A Bíblia relata que logo após a rebelião da rainha Vasti, Deus, por sua graça, levanta Assuero para escolher uma nova rainha. E ali Radassa, que é Esther, é selecionada no meio de muitas mulheres para servir na casa do rei e ali passar por uma seletiva, né? Sabendo que Deus já estava no controle de tudo, para ser a futura rainha do rei Assuero. A Bíblia relata que no meio dessa seletiva toda, 2 servos do rei tentam contra a vida do rei. E Mardoqueu, que era tio de Esther, mandou avisar o rei que estava tendo uma tentativa de assassinato ali. E ali é escrito tal, só que não chega aos ouvidos do rei de fato quem era. No capítulo de número 6 de Esther, a Bíblia relata que ali o rei lê as crônicas, né, que são os escritos reais, né, e ele descobre que um homem o livrou da morte e esse homem deveria ser honrado de alguma forma. Só que esse homem não se dobrava diante de Amã, que era um chefe do exército de Assuero, do rei. E Assuero Amã toma um ódio muito grande. Amã toma uma ira muito grande de Mardoqueu. E ali ele intenta o rei um decreto contra todos os judeus. Aí entra a rainha Esther para defender o seu povo, defender a sua nação. Faz ali o jejum, prepara tudo, faz 2 banquetes para declarar o plano infame de Amã contra Mardoqueu e contra todo o seu povo. E a Bíblia relata que quando a rainha Esther faz o primeiro banquete, Amã fica cheio de si, né? Porque a rainha mandou chamar-me, só eu e o rei, fez um banquete grandioso, e amanhã nós vamos para outro. Porém, tem um cabra que eu não gosto. Não gosto dele. Quem que é mesmo? Aí ele conta isso para os seus servos, para os seus filhos e para sua esposa. Aí fala, é um tal de Mardoqueu, é um judeu lá. Não gosto dele de jeito nenhum. Aí dá-se uma ideia dele se levantar contra Mardoqueu, um homem de Deus. Um homem de Deus que orava. Mas o diabo é sujo mesmo. O diabo usa os seus cavalos, seus fracos, né? Para se levantar contra o povo de Deus, contra aquele que é de Deus de verdade. E ali a Bíblia relata que ele se levanta, prepara uma forca de tantos e tantos metros e fala, agora eu vou para o banquete com a rainha, com o rei, e depois do banquete eu mato Mardoqueu. Eu vou matar Mardoqueu. Coitado dele. Coitado de quem se levantar contra a sua vida. Coitado daquele que intentar contra você. E a Bíblia fala que foi-se para o segundo banquete real. A rainha declara o plano de Amã, que é de matar todos os judeus, né? Inclusive ela, que era uma judia. E ali o rei fica muito enfurecido. Amã percebe que o plano dele de matar Mardoqueu e matar todos os judeus foi por água abaixo, vai pedir clemência à rainha, e ali a forca que ele preparou para Mardoqueu foi a forca que ele foi morto. Sabe, querido? Quem vive uma aliança com Deus tem a garantia de que os seus inimigos cairão aos seus pés. Quem vive uma vida de aliança com Deus, Deus avisa que eles poderão se levantar contra você. Deus avisa que você pode ter problemas, né? Poderão surgir contendas contra você e contra o seu nome. Deus fala que pode, claro que pode. Porém, né, poderão surgir pessoas contra você, até mesmo conspirar, né, e conspirações graves ao seu respeito. Pode sim. Quantas situações, queridos, eu já enfrentei na minha vida contra o meu caráter, contra a minha vida espiritual, contra quem eu sou. Já tantas coisas. E eu não precisei fazer nada. Só orar, claro.
Só orar. E falar com Deus. E falar, Senhor, está nas tuas mãos. E Deus agiu. Deus age. Às vezes passa um tempo, às vezes é no mesmo dia, às vezes passa ano. Eu tive situações que Deus, de justiça de Deus, que passou anos, acho que 2 anos, até Deus fazer justiça. E eu estou ainda em uma situação que eu estou orando já há um tempinho bom. E eu falo, Senhor, eu quero justiça do Senhor. Faz o seu querer. O meu não, faz o seu, Senhor. E Deus vai fazer, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Mas para isso você tem que ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Então, eu sou cristão, sirva Jesus, eu estou passando por tal coisa, não sei o quê. Vai passar, meu filho. Eis que poderão suscitar contenda sim contra você. Mas não procede de Deus, procede do diabo. Eles conspiram contra você pelas suas costas, porém Deus vai envergonhá-los na tua frente. Tudo que você precisa fazer é ficar na sua, servindo a Jesus. Em espírito, servindo a Jesus em verdade. Aqueles que ousar conspirar, né? Eu estou dizendo que pode acontecer situações graves contra você, mas Deus sempre irá nos avisar que essas contendas não vêm dele, né? Aqueles que ousar conspirar contra os servos de Deus, cairá diante dos servos de Deus. O que você tem que fazer é continuar sendo servo de Deus. E se você recebe essa palavra, você está na fiação de Jeová. A nossa justiça vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem conspira contra as nossas vidas, conspira pelas nossas costas. Porque foi assim na vida lá de Mardoqueu. Foi pelas costas de Mardoqueu. Ele preparou tudo. Se eu for contar para você aqui o tanto de situações de conspiração que teve contra homens e mulheres de Deus, e todas as vezes o diabo foi derrotado. Na sua vida não vai ser diferente. Todas as vezes que conspirarem contra você, o diabo vai ser derrotado, Satanás vai ser derrotado. Uma das situações que conspiraram, falaram e difamaram, a minha vitória foi ver a pessoa voltar para Jesus. Essa foi a maior vitória que eu fiz na minha vida. E tem outras situações que eu quero justiça. Eu quero ver a pessoa voltar para Jesus. Ela vai voltar para Jesus. A intenção não é só que me peça perdão. Não é isso não. Eu quero ver voltar para Jesus. A minha vitória é ver essa pessoa servindo a Jesus melhor do que eu sirvo. Ela tem que ser melhor do que eu, Jesus, na tua presença. Bem melhor. Aí eu sei que o diabo bateu em retirada. E hoje é dia de Deus fazer justiça àqueles que são deles. E eu dou glória a Jesus por isso. Porque eu amo quando Jesus fala assim. Eu amo. Amém, queridos? Então, aqueles que conspiraram contra Mardoqueu fizeram pelas costas. Sem que possuíssemos, sem que ele pudesse se defender. Ou seja, quem está falando mal de você, quem está se levantando, quem está fofocando, é nas suas costas, né? Você não pode se defender, não tem como você se defender de alguém que está falando, distorcendo palavras, criando armadilha contra você pelas suas costas. Tá, mas Deus defende aqueles que são deles. Quer falar mal? Fala. Às vezes eu chegava em determinado lugar que pessoas estavam falando. O que eu fazia? Voltava para deixar eles continuar. Vá, continue. Leva de filho de Belial. Um dia vocês vão ter o troco com Jeová. Deixava lá. Até o dia que Jesus começou a fazer justiça, Jesus faz. Eu amo Jesus. Mesmo que os conspiradores tentem armar ciladas contra você, eles cairão nas mesmas ciladas que eles estão aprontando contra você. O que você tem que fazer é continuar firme. Quem se levanta contra o servo de Deus, querido, se levanta contra o próprio Deus. Está se levantando contra você não, viu? Está se levantando contra o próprio Deus. Você acha que quando eles se levantaram contra Mardoqueu, e se levantaram contra Esther e toda a nação de Israel, tu acha que eles se levantaram contra Mardoqueu? Foi contra Esther? Não, querido, foi contra Deus. Foi contra o povo de Israel? Não, foi contra Deus. Quem se levanta contra o ungido de Deus, está se levantando contra Deus. E deixa eu te falar, você que tem se levantado contra o povo de Deus, você que tem falado mal de pastor, de pastora, de líder, para hoje. Se você emprestou a sua boca, ou você emprestou os seus ouvidos para esses demônios, sabe por quê? Você vai ser envergonhado. Você vai ser muito envergonhado. E se você não parar, hoje, Deus está te dando um aviso, hoje. Queridos, eu sinto Deus falando aqui de uma forma poderosa.
poderosa. Eu pautei bonitinho aqui o que eu ia ministrar, mas eu tô falando aqui completamente fora da pauta, eu tô falando o que o Espírito Santo está dizendo. Amã morreu. Amã foi enforcado por causa da sua ira, do seu levante contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma nação de Deus. Pastor é homem de Deus, pastor é homem de Deus, igreja é nação de Deus. Igreja é nação de Deus. Se você não parar, você vai morrer. O enforcamento representa desconectar o homem de Deus. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Quando você fala mal de pastor, você não tem mais Jesus em seu favor. Você é apenas um corpo andando por aí. Você pode até dizer que tem vida. Você pode até dizer que você é crente. Você pode até dizer algumas palavras bíblicas, mas o Espírito não opera mais em você. Não, de jeito nenhum. E Deus está te dando um recado hoje. Para de falar mal de homem de Deus e de mulher de Deus. Para de se levantar contra o ungido do Senhor. Para de armar emboscada, armadilha. Para de tentar tirar o povo de Deus de onde Deus colocou. Porque se você continuar, meu filho, grande será a tua queda. Grande será, porque aquele que se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E o Senhor, querido, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque se não fosse misericórdia, Ele não estaria falando com você aqui mais uma vez. De jeito nenhum. Ele não falaria com você. De jeito nenhum. Se Deus está falando com você, é porque a misericórdia dele ainda está sobre a sua vida e você precisa se consertar com o Senhor, em nome de Jesus. Pois aquele que serve a Deus, anda de acordo com a palavra de Deus e não teme ao mal. Não deve temer. Se você está sendo caluniado, não tema. Não temas. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, anda no altar do Senhor, faz a vontade do Senhor e está sendo caluniado, está tendo levante contra você, faça o que Esté fez. Faça o que Mardoqueu fez. Bota a boca no pó, meu filho, minha filha. Tem justiça de Deus chegando para você hoje. Talvez você fale assim, pastora, que mensagem vingativa e rancorosa. Não, querido, não. Deus falou e Deus está falando. Eis que poderão se levantar, contenda, suscitar contenda contra ti. Não é de mim. Esse povo não é meu, não. Porém, da mesma forma que ele se levanta contra ti pelas tuas costas, é Deus falando. Isaías 54:15. Eu farei caí-los na tua frente. Você vai se preocupar com alguma coisa ainda? Deixe eles seguirem o mal. Você tem que seguir o bem. Sirva Jesus, sirva o reino, faça o que tem que ser feito. Não retroceda mais em prestar o teu ouvido para o diabo. Não, porque o diabo, querido, ele some um pouquinho, depois ele volta. Ele finge demência e depois ele tenta te lubridiar de novo. Vigia, santifica os teus ouvidos, santifica os teus olhos, santifica os teus lábios. Não empreste os teus ouvidos para Satanás, porque o diabo é sujo e ele quer destruir você. Assim como ele destruiu Amã, ele quer destruir você. E você precisa vigiar. Eu vejo Deus falando com o ofendido e com o ofensor nesse dia de hoje. Aquele que foi ofendido, injustiçado, e aquele que está se levantando. Eu vejo Deus de misericórdia descendo neste dia de hoje para falar com você. Vigia, igreja. Vigia, porque Jesus ama você. É dia, sim, de Deus defender aqueles que são seus. E se você não se posicionar como servo de Deus, mulher de Deus, querido, a mão de Deus vai pesar sobre você e grande será o teu ai. Eu vou orar por misericórdia. A minha oração nesse momento agora é por misericórdia de Deus na vida de pessoas aqui neste lugar, neste momento. Em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia. Eu sinto temor, meu Deus, em ministrar essa palavra. Muito temor, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. A princípio, o Pai estava falando sobre a sua justiça, meu Deus, mas eu vejo, Senhor, como o Senhor está falando com alguém aqui, meu Pai. Alguém que cedeu seus ouvidos mais uma vez para Satanás. Meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Essa pessoa que tem se levantado, Senhor, contra a liderança, contra homens e mulheres de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, igreja do Senhor. Meu Deus do céu, queridos, não falem mal de igreja. Igreja é corpo, a igreja pode ser o que for. Ela é corpo, é Israel. Israel foi o povo mais rebelde, mas era Israel. Não fala mal da igreja, não fala mal da igreja. Cuidado, cuidado. Deus vai te punir. Grande será o teu ai. Vigia em nome de Jesus.
Misericórdia, Senhor. Eu não consigo falar outra coisa, Senhor, misericórdia. Tende misericórdia, Senhor, enquanto há tempo. Porque grande será, Jesus, a vergonha para essa vida que não se policiar enquanto há tempo, Jesus. Santifica esses lábios, santifica esses ouvidos, Senhor, e conceda graça sobre o injustiçado, meu Pai. Para a glória do teu santo nome, Jesus, eu oro, pedindo misericórdia. Nessa sexta-feira, meu Deus, eu oro pedindo misericórdia. Que as misericórdias do Senhor recaia sobre você. Porque sobre o injustiçado, Deus está fazendo justiça. E cuidado. Porque sai da frente quando Deus começar a fazer justiça. Você que está aí brincando. Você que está aí se levantando. Você que está aí, sabe? Não levante-se mais. Não suscite contendas. Não faça mais o que Amã fez. Porque senão, meu filho, você vai morrer. E Deus não quer a sua morte. Deus não tem prazer na sua morte. Deus tem prazer na sua vida. Ele é Deus de vida. Amém? Com todo o temor. Viva essa sexta-feira pedindo perdão pelos seus pecados. Pecado de fofoca, de armadilha, de contenda. Pecado de ouvir, sabe? E balançar sua cabecinha. Vigia. Jesus vai fazer justiça nesse dia de hoje. E você pode ser muito envergonhado. Tende misericórdia, meu Pai. No nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom. Shalom. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Em nome de Jesus.